Boa noite, amados. A paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vós. Amém? Hoje nós vamos falar sobre sacrifício de gratidão e louvor ao Senhor. Quantas e quantas vezes que nós não nos sacrificamos em prol ao nosso próximo? Você talvez esteja pensando agora que quantas vezes que você não tem se sacrificado pela sua família? Os homens vão dizer assim: olha, eu me sacrifico, eu saio todos os dias de manhã, eu vou trabalhar, eu trago sustento para minha casa. Se bem que hoje em dia as mulheres estão também dividindo essa função com os homens. As crianças podem dizer assim: eu me sacrifico porque eu tenho que ir para a escola, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar. Mas o sacrifício vai muito além disso. O sacrifício também envolve o jejum, a oração, fazer coisas que muitas vezes não nos agrada. E quando eu penso o que é sacrifício, eu vou lá e penso que é algo que traz para mim mesma uma certa dificuldade, uma abnegação, uma morte literal ou simbólica, porque eu tenho que matar meu próprio eu, um sofrimento. Sempre que nós pensamos em sacrifício, é isso que remete à nossa mente. Jejum e oração é muito importante, porque tem que matar a nossa carne. E a nossa carne tem que ser assim, diante de Deus, colocada todos os dias, porque ela quer gritar mais alto do que a razão divina. Nós queremos ter a nossa razão. O nosso eu quer falar mais alto do que o nosso Deus. Mas o que seria um sacrifício de gratidão e louvor? Eu fui procurar na palavra de Deus e encontrei lá no Salmo 116, quando fala do sofrimento do salmista. Vamos lá, abram a sua Bíblia comigo, no Salmo 116, 1. Assim que vocês forem encontrando, por favor, se coloquem de pé, porque na presença do Senhor nós temos que ficar em reverência àquele que é santo. Salmos 116, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Vamos para o versículo 6. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Versículo 10. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Versículo 17. Olha aí o sacrifício de louvor. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. O salmista, no meio da aflição, achando que está sozinho, ele inclusive no versículo 13, ele fala assim: os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Muitas vezes você pode ter chegado até aqui, sentindo a dor da morte no teu coração. Mas é isso que o Senhor quer dizer para você nessa noite. Sacrifícios de louvor nós oferecemos ao Senhor. Permaneçam de pé e abram a sua Bíblia em Jonas, capítulo 2, versículo 1. E nós vamos encontrar o sacrifício de agradecimento. Jonas 2, 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Versículo 3. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Imagina o desespero de Jonas nesse momento. Versículo 8.
Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Ser grato a Deus quando tudo vai bem é fácil. Difícil é agradecer a Deus quando as coisas estão complicadas. Coloquem a sua mão sobre a Bíblia e vamos orar. Senhor, que a sua palavra nesta noite seja uma palavra de revelação aos nossos corações. Que nós sejamos realmente tocados pela tua divina graça. Que nós sejamos realmente tocados pelo teu amor, pela tua cura, pela tua libertação. Eu sei, Paizinho, que grandes coisas o Senhor tem feito no seu meio, no meio do seu povo. E eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós aqui, como Igreja de Cristo, estamos vivendo e vendo milagres um após o outro. Mas ainda assim, muitas vezes, nós nos sentimos abatidos, Paizinho. E nós precisamos de um renovo, de um entendimento dos porquês. Então revela, Senhor, nesta noite, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, para que nós sejamos, sim, pessoas segundo o seu coração. Eu coloco diante do Senhor a nossa igreja, eu coloco a vida de cada um diante do Senhor e te peço, fala com cada um deles, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podem se assentar. Ser grato a Deus quando tudo vai bem não exige esforço, não exige um coração contrito. Somos gratos a qualquer um que nos faz algo que alegre o nosso coração. Tudo é fácil. Mas oferecer ao Senhor um sacrifício de gratidão significa elevar o seu coração, o meu coração, em gratidão no meio da dor, da tormenta, da angústia, e fixar os nossos olhos nos olhos do Cristo vivo, que não nos desampara nunca. Mas por que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de gratidão? Por que nós não podemos simplesmente sentar e chorar? Por que nós não podemos simplesmente viver a revolta diante da dor, da angústia? Claro que você pode chorar. Você também pode perguntar para Deus o que está acontecendo. Você pode espernear na presença de Deus como criança. Mas essa situação não significa que Deus vai resolver o seu problema. Espernear, gritar, chorar, lamentar, não vai mudar a circunstância daquilo que você está vivendo. O Senhor quer mudar a sua história, amém? O Senhor quer tocar no teu coração, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer tirar a sua alma da solidão, do abandono. Ele quer mudar a sua história, meu amado, minha amada. Ele tem buscado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, o que eu sei é que ele diz: filho, eu te amo, eu cuido de você, filho, eis que eu estou contigo. Isso é o que ele tem dito. E muitos têm entrado na presença dele como bebê chorão. Talvez você esteja passando por sérias dificuldades financeiras. Talvez o seu relacionamento conjugal esteja abalado pelo adultério, pela traição, pela mentira, pelo engano. Talvez você, como pai, mãe, tenha sofrido com as atitudes dos seus filhos. Talvez a droga tenha entrado dentro da sua casa, a prostituição. Talvez a ingratidão
tem arrancado lágrimas dos teus olhos. E como é triste quando nós vemos os nossos filhos sendo ingratos, porque nós nos sacrificamos por eles. Mas Deus não quer te ver chorando. Deus quer te ver louvando e agradecendo, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento. Porque você tem que ter certeza de quem é Deus na sua vida. Lógico que cada vez que nós passamos por uma dificuldade, nós temos a tendência a achar que esse é o pior momento da nossa vida. Se alguém perguntar para nós, como está a situação, você vai dizer assim, essa é a mais difícil que eu enfrentei até hoje. Queridos, eu sinto em dizer para vocês, mas haverão piores. Pastora, você deveria de pregar prosperidade, bênção. Como que você vai falar para mim que haverão situações piores? Não é que elas serão piores, é que nós sempre enxergamos o que nós passamos como a pior coisa do mundo. Nós nunca olhamos para a casa do nosso vizinho para ver o que está acontecendo. É muito fácil olhar para o nosso vizinho que sai todo dia de manhã para trabalhar, com roupa bonita, com carro bom, e dizer assim, ele não tem problema nenhum. Mas você sabe realmente o que acontece no secreto da casa dele? Nós temos a tendência a olharmos apenas para o nosso umbigo, para o nosso eu, para o nosso egoísmo. E acharmos que o que nós estamos passando é a pior coisa que existe. Queridos, olhe um pouquinho para trás. Só um pouquinho. Você já não passou coisas piores? Você não foi mesmo rejeitado antes? Você realmente nunca teve problema financeiro nenhum? Nunca ficou doente? Ou teve alguém da sua família doente antes disso? Eu penso que a maior dificuldade que pode entrar numa casa é a morte. E ainda assim, a morte é para a vida. Dizem que a única coisa que não tem jeito é a morte. E eu digo, Jesus venceu a morte. Então, se você tem alguém na sua família, na sua casa, com algum problema de enfermidade, que está caminhando para isso, conduza essa pessoa para Cristo e ele terá a vida eterna. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele e deixe Ele te curar. Se você está dentro da igreja, faça a diferença. Seja alguém que faz a diferença. Para de lamentar e de chorar por pequenas coisas, porque você pode ter certeza que alguém está sofrendo mais do que você, enquanto você chora lágrimas de alguém que tem tudo na mão. Bebê mimado, bebê chorão. Está na hora de nós pararmos de agirmos como crianças. Se você realmente teve um encontro com Cristo, mesmo que você está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Ele e volta correndo. Se você realmente teve um encontro com Cristo, você tem que entender que é Ele acima de tudo e que Ele vai fazer por você. Não importa o que você está passando, tudo é para a glória dEle, por Ele e para Ele. Chega de se comportar como você não soubesse nem quem é Deus na sua vida. Porque se você tem agido assim, está na hora de se converter de novo. Está na hora de se voltar para Cristo novamente. Mas por que, pastora, que eu devo oferecer a Deus sacrifícios de gratidão? E eu fui pesquisar. E no Salmo 50, diz assim: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus,
sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a tua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor e gratidão, porque isso agrada ao coração de Deus. Ele tem tudo. Jejuar, orar, buscar a palavra, isso é correto, é obrigação de filho. Isso é necessário para que você fique abastecido de fé, de amor, abastecido de esperança. Mas eu te digo, agrada o coração de Deus mais que tudo isso, que você confie nele, porque ele faz. Ele não te deixa desamparado. Aqui o Senhor fala de vários tipos de sacrifício e ofertas que o homem pode fazer a ele, mas que nenhuma delas consegue satisfazer o coração de Deus. Então, depois de discorrer sobre as ofertas que não tocam o coração de Deus, ele diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças. E paga o seu voto. Voto seria a sua promessa, aquilo que você deu como palavra. O que você empenhou como palavra? Você disse que ia pagar suas contas em dia, você tem cumprido isso? Você empenhou sua palavra quando você se casou e disse, até que a morte nos separe, você tem cumprido isso? Quando você faz um curso, você vai lá e assina a matrícula. Você tem cumprido isso? Ido e feito o seu melhor? Quando você começa a ler um livro, um simples livro, você vai até o final? Porque no mundo espiritual já foi ligado. Eu vou ler esse livro para a edificação da minha casa. Você começa um jejum e você vai com ele até o fim? 40 dias, pastora. Vou fazer 40 dias de jejum. Você tem ido até o fim? Você fez um voto com Deus. Você fez uma promessa. Você deu a sua palavra. Você tem cumprido isso? Pensa, reflete. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Por que será que todas as Bíblias, quando chega em Êxodo, Deuteronômio, você desiste? Eu vou ler esse ano, eu vou ler a Bíblia inteirinha. Já notaram que as Bíblias têm as páginas mais gastas nas primeiras folhas? Por que será? Porque a maioria das pessoas param na metade do caminho. Filhos, filhas, parem de largar as coisas na metade do caminho. Se começou, vai até o fim. Dê valor para aquilo que Deus preparou. Porque enquanto você não está lendo a sua Bíblia, pessoas estão chorando porque querem ter uma Bíblia por perto. Rasgam as folhas e transportam essas folhas como se fosse um tesouro. E você não tem dado valor para aquilo que você tem na sua mão. Enquanto você deixa de dar valor para sua esposa, homens estão chorando porque não querem passar uma vida de solidão. Enquanto vocês não estão dando atenção para os seus filhos, mulheres choram por ser estéreis. Vale a pena? Vale a pena brigar por coisas tão pequenas? Dê valor para quem você tem. Agradeça a Deus e para de chorar como criança mimada. Para, igreja, para.
Está na hora de nós nos posicionarmos como filhos, como filhas de Deus. E vocês, crianças e jovens? Ah, meu pai, eu não queria ter nascido nessa casa. Não! Enquanto você está lamentando pelos pais que você tem, órfãos estão andando na rua, dormindo com esse frio nas ruas, porque não tem uma casa, porque não tem um pai que se preocupa com ele, não tem um pai que implica com ele. Ah, mas o meu pai é muito rabugento. É mesmo? Ele só te cobra porque ele quer o melhor para você. Assim é Deus. Muitas vezes nos coloca em situações de conflito, justamente para que nós tomemos uma posição de maturidade. Eu tinha um pastor que ele me ensinava que quanto maior a dificuldade, mais nós ficávamos com o lombo, com as costas cascuda, e enfrentaria melhor. E é bem por aí mesmo. Pessoas de idade, senhoras, senhores, têm tantas coisas a nos ensinar, já viveram tantas coisas. E a escolha é de cada um. Mas você tem dado atenção para as pessoas de idade? Vocês têm parado para ouvir aquilo que eles têm para ensinar? Aquilo que eles têm para falar? Ser grato a Deus na hora que tudo vai bem é muito fácil. Mas ser grato a Deus na hora que as coisas começam a complicar é tão difícil. Posição, igreja. Se posicione como adultos, com maturidade, com amor, com fé, com esperança. Seja diferente. Faça a diferença nessa geração. As pessoas, quando olharem para você, têm que ver Cristo através dos teus olhos, das tuas atitudes, das tuas palavras. Muda, igreja. Se posiciona. A nossa paz não pode depender das circunstâncias. Você tem que depender de Deus. Em Abacuque 3:17 está escrito assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse é o nosso Deus. Ainda que não haja nada de positivo na circunstância que você está vivendo, se alegre no Senhor. Louve a Deus. Devemos também oferecer sacrifícios de gratidão e louvor, porque é um exercício de fé. Em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos promessas que fortalecem a nossa prática de sacrifício e louvor, mas nós precisamos crer nelas. A fé é algo que a gente não vê, mas nós acreditamos. Se você realmente é filho de Deus, se você realmente entregou sua vida para Jesus, se você realmente crê que Ele faz a diferença na sua vida, então entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus problemas para Ele. Entrega as dificuldades, as dores, as enfermidades. Entrega o seu dinheiro na mão dEle. Para de querer resolver tudo sozinho. Na força do braço, nós não temos força nenhuma. Olha só em Jeremias 29:11 o que diz. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o que Ele está prometendo para mim e para você. Ele tem pensamentos de paz, de amor,
Ele não quer o nosso mal. E Ele quer nos dar o fim que nós esperamos. Ele quer nos dar aquilo que nós precisamos. Por que, então, que nós perdemos o nosso tempo lamentando pelas dificuldades, ao invés de nós estarmos agradecendo a Deus pela bênção que virá? Sempre que eu tive um problema na minha vida, eu agradeci antecipadamente. Senhor, obrigado, porque eu sei que nas tuas mãos já está resolvido. E eu vivi cada um desses frutos. Mas e nas vezes que eu chorei, que eu lamentei, e eu já fiz isso, viu? Porque eu tenho carne, porque eu sou fraca. Às vezes eu sou. Deu certo? Não, não deu. Por isso, igreja, muda. E sabe o que aconteceu? Passei de novo pela mesma prova. Até que na segunda vez eu entendi, para de lamentar e glorifica a Deus. Hoje eu aprendi que nas maiores dificuldades eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que glorificar a Deus. Porque certamente aquilo ali é só para provar para as pessoas que estão ao meu redor que a minha fé me cura, que a minha fé me salva, que a minha fé transporta muralhas para longe de mim, que a minha fé me faz muito mais que vencedor. Eu aprendi, mas eu sofri com isso. Então, igreja, eu estou ensinando vocês, aproveita, porque ninguém veio falar isso para mim, não. Eu tive que aprender na raça, aprender nas lágrimas derrubadas, e foram muitas. Aproveita um conselho de pai, aproveita o que a Bíblia te ensina, aproveita aprender com os mais velhos, aprende com aqueles que já passaram, aprende com aqueles que estão interessados em te ajudar. Aprende, igreja, que não adianta lamentar. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo o que nós passamos. Nós precisamos agradecer a Deus porque Ele espera que nós sejamos imitadores deles, de Jesus, do Senhor. Sejamos imitadores daqueles que a palavra de Deus escreve. Olha lá em 1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Ele espera de nós que nós sejamos seus imitadores, que nós tenhamos fé, que nós confiemos nele em todas as circunstâncias, em todas as tribulações. Nós somos renovados de dia em dia, através do peso de glória que a tribulação produz para nós. Somos refinados por Deus, e se estamos sendo refinados por Ele, significa que algum propósito o Senhor tem para nós. Mas o sacrifício de gratidão é tão difícil. Como que nós podemos conseguir, se muitas vezes o sofrimento nos convida apenas a nós murmurarmos? Simples, igreja. Trazendo à memória o que nos dá esperança. Que o Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Ele nos ouviu, nos socorreu e nos livrou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E em Salmo 50:15 diz assim: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Oh, igreja, Ele fará por nós. Eu convoco você, igreja, a colocar diante de Deus todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, aquilo que você chegou abatido, aquilo que você disse, eu não suporto mais o que eu estou passando. Aquilo que você chegou aqui dizendo, é o maior problema da minha vida. Eu quero que nesse momento,
Você se coloque em oração diante de Deus. Peça perdão por não ter sido forte. Peça perdão porque sua fé foi fraca. E diga, Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha força. Entrega nas mãos de Deus tudo aquilo que você tem passado. Entrega nas mãos de Deus as suas finanças. Entrega nas mãos de Deus a tua família, os teus amigos. Entrega nas mãos de Deus tudo aquilo que você tem segurado para você. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor, durante toda essa semana, venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que o Senhor, durante toda essa semana, venha falar com cada um de vocês. Em poucos minutos nós serviremos a ceia. E se você estiver aí do lado da sua família, e você tem alguma coisa para acertar com a sua família, levanta do seu lugar, pede perdão. E se você não tem que acertar nada, olha para ele, para os seus filhos, para os pais, para o esposo, para a esposa, e fala para ele que você o ama. Talvez as circunstâncias da vida, do dia a dia, a circunstância dos problemas, ou até mesmo das alegrias que vocês têm vivido, tem feito com que vocês esqueçam de dizer o quanto ama a pessoa que está na sua casa. Talvez você tenha esquecido de dizer o quanto que é importante essa pessoa na sua vida. Então vai agora, dá um abraço nele, dá um abraço nela. Fala, você é muito especial para mim. Eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Eu te amo bem. Cada um fala de um jeito, né? Um é bem, outro é mo. Mas fala o quanto que você ama essa pessoa. Ceia é dia de cura. Ceia é dia de transformação divina. Então deixa Deus te transformar nessa noite. Que cada um de vocês sejam realmente tocados pela graça divina e abençoados em todas as áreas de suas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja?